Olá, boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso e estamos de volta, para mais uma aula de religião. Nós encerramos nosso último assunto e hoje estamos de volta com um assunto onde nós vamos ver um pouquinho sobre os provérbios, certo? Então, o assunto de hoje é o livro dos provérbios. O que são os provérbios? Provérbios é um ditado, simples, concreto, tradicional, que expressa uma verdade. Verdade essa que é baseada no senso comum ou na experiência, certo? Os provérbios eles ainda são frequentemente metafóricos, ou seja, eles apresentam abundâncias de metáforas. Então, essa aula que nós vamos trabalhar hoje é um livro do Antigo Testamento, onde nós evidenciamos o contexto do reinado de Salomão. Na verdade, esse livro foi escrito por ele, Os Provérbios de Salomão. Mas antes de começar, nós estamos ainda fazendo a introdução da nossa aula. O que significa mesmo? Ou seja, qual será mesmo a função dos provérbios? Seria transmitir em poucas palavras lições de vida, Justamente para isso que eles realmente são provérbios. São frases curtas, são palavras, pequenas palavras, mas que venham transmitir lições de vida. Ok, meus queridos? Então, vamos começando aqui o nosso texto. Começa primeiramente com um provérbio, que diz o seguinte: não faça ao outro o que você não deseja para si. Muito importante, merece realmente uma reflexão sobre o mesmo. Nós não gostaríamos que ninguém fizesse nada de mal, nada de ruim para conosco, não é isso? Ou na verdade você mesma não gostaria que fizesse para você. Então, o que diz o texto? Se a gente não quer, algo desse tipo, que nós também não venhamos a fazer para os outros. Que realmente é isso, aquilo que não queremos para nós mesmos, nós não devemos também fazer para os outros. Se coloquem no lugar dessa pessoa como se fosse você, certo? Então, esse provérbio sintetiza a experiência de um povo sobre o relacionamento entre as pessoas. A função dos provérbios é reunir em poucas palavras o que um povo aprendeu pela experiência sobre o que se deve e o que não se deve fazer. É por isso que ele é considerado, que sejam frases curtas e que em poucas palavras ele possa transmitir uma lição de vida. Como fala o primeiro ponto aí para nós, a função dos provérbios é reunir em poucas palavras o que o povo aprende pela experiência sobre o que se deve ou não deve fazer. Por meio deles, uma geração transmite à outra o que a vida lhe ensinou. Através dos provérbios, eles vão sendo passados, claro, de geração em geração, e acaba que esse ensinamento ele vai sendo repassado, de pessoas para pessoas. A Bíblia no Antigo Testamento traz o livro dos provérbios, composto de aproximadamente 900 provérbios. Esse livro servia e serve de orientação moral para o povo de Deus. Selecionamos alguns desses provérbios para você ler.
Ou seja, no momento, ou seja, né, nesse período, realmente os provérbios, eles serviam de orientação, tanto moral, para o povo de Deus. Então, dentro dos provérbios, dentro desse livro, como ele foi escrito realmente na época, né, de Salomão, um rei muito sábio, ele sabia muito bem como conduzir as pessoas, né? Ele tinha palavras realmente sábias e sabia realmente do que ele estava fazendo. Então, por esse motivo, eles realmente eram passados como orientação às pessoas, principalmente na parte moral. Então, ele diz o texto, né? Selecionamos alguns desses provérbios para você ler. Primeiro, se encontra lá em capítulo 10 e o versículo 12. O ódio provoca rixas, o amor cobre todas as ofensas. O que ele explica pra gente? Que ele mostra pra gente? Que onde há o amor, não tem mais espaço para as demais coisas, né? Ele supera. Quando há realmente a presença do amor, ele supera todas as outras coisas ruins. Quem caminha com os sábios, torna-se sábio. Quem se junta aos insensatos, torna-se mau. Isso está falando, Provérbios 13 e 20. O que ele fala para a gente? Das companhias, que nós devemos observar realmente, né? Com quem nós nos acompanhamos. Às vezes, você pode não praticar determinada coisa, mas por andar na companhia de alguém que tenha esse hábito, é capaz que você seja visto realmente porque anda com alguém dessa forma. Então, as companhias, muitas das vezes, elas podem influenciar. Nesse caso, de uma forma negativa, né? O próximo, o capítulo 15, versículo 1. Resposta: calma, aplaca a ira, palavra mordaz atiça a cólera. O próximo, 14 e 20. O pobre é desprezado até mesmo por seu parente, mas o rico tem muitos amigos. Que o provérbio já mostra pra gente? Fazendo-se uma diferença entre classe social, entre desigualdade social. Que o pobre, muitas das vezes, pode ser desprezado até mesmo pelo seu próprio parente. Mas o rico tem muitos amigos. Ou seja, existem pessoas que fazem seleção das suas amizades, né? Nesse caso, fazem realmente acepção de pessoas. Não significa, né, as nossas amizades elas não devam ser construídas realmente em cima do que a gente acabou de ler, certo? Pelo lado de bens materiais. Nós já até tivemos uma aula falando sobre isso, sobre as nossas amizades. O próximo é o provérbio 19, o versículo 4. A riqueza multiplica os amigos, mas o pobre é abandonado até pelo inimigo. Triste a situação, né? Que ela deva ser revista a cada dia, né? Olhamos, refletir sobre a situação realmente. Provérbio 26 e 4. Não responda ao insensato, conforme a insensatez dele, para que você não se iguale a ele. Ele mostra pra gente que nós devemos ter sabedoria. Nem sempre porque alguém lhe respondeu mal, alguém se comportou de uma forma que você não gostou, que você deva fazer a mesma coisa. É sempre bom a gente mostrar o outro lado. Realmente, quando acontece um momento igual nós acabamos de ler, né? Você dar uma resposta diferente, essa é a melhor que cada um de nós podemos fazer, porque ela vem causar efeito, ela vem surtir efeito na vida da outra pessoa. E só assim ele irá entender de que nós devemos tratar
realmente como nós gostaríamos que fôssemos tratados, de ser tratado. Provérbios 29:9. Quando o sábio discute com o tolo, pode ficar zangado ou rir, mas nunca terá descanso. Vai ficar sempre um peso, né, na consciência de que algo não está certo, de que você precisa realmente rever a situação. Provérbio 27:1. Não se glorie no dia de amanhã, porque você não sabe que o dia de hoje vai gerar. Isso serve para a gente como um despertar. Nós não somos melhores que ninguém, né? Nenhum ser humano é melhor do que o outro. Então, por esse motivo, por essa razão, não devemos nos comportar dessa forma. Gloriar-se, apresentar-se, querer ser sempre mais do que o outro, pela questão, né, pela posição que você exerce, pelo cargo que você exerce, pela condição financeira que você tem. Então ele deixa bem claro para a gente que nós seres humanos somos iguais. Ninguém é melhor do que o outro. 27:7 ainda diz o seguinte: o estômago cheio despreza o favo de mel, estômago faminto acha doce todo o fel. Bem, quem passa pelas dificuldades, quem realmente tem essa necessidade, tudo para ele vai estar bem. Ele se conforma com o pouco que tem, certo? Provérbios 27:2 ainda diz o seguinte: que um estranho elogie você, e não sua própria boca, que seja um estranho, e não sejam seus próprios lábios. Essa questão é bem interessante, né? Do você se autoavaliar, se autoelogiar, se autoapresentar diante das pessoas. Isso é legal? Não, né? Deixa que os outros vejam, né? As suas qualidades, os seus defeitos, enfim. Principalmente quando nós fazemos algo que a vontade realmente é de mostrar que você fez. E nós já vimos essa citação em várias passagens. Quando deres com a mão direita, não deixa a esquerda ver, e vice-versa. Isso serve para quê? Para que nós deixamos, né, que os outros vejam o que nós fazemos, principalmente, né, aquilo que for de bom. Nós não precisamos realmente nos vangloriar por aquilo que fazemos. O último, o provérbio 19 e o versículo 17. Quem ajuda o pobre empresta a Deus, que lhe dará a recompensa. Então, quando nós nos disponibilizamos a ajudar, a dar a nossa contribuição, fazer a nossa parte como ser humano, como irmão, nós não devemos esperar nada em troca. Nós não devemos esperar que a pessoa venha reconhecer o que você fez e realmente retribuir. A palavra mesmo diz que somos pobres miseráveis quando pensamos dessa forma. Por quê? Porque nós não devemos esperar a retribuição de um outro ser humano igual a nós mesmos, porque somos falhos. Podemos realmente não reconhecer. E é por esse motivo que ele nos alerta, né? Que nós devemos esperar a recompensa somente da parte de Deus. Porque nós somos falhos. Eu posso cometer erros. Você também. Então, dessa forma, é por isso que dessa forma é melhor a gente esperar realmente que a recompensa venha da parte de Deus. E olha que quando fazemos dessa forma é a melhor coisa que a gente pode fazer, e pode ter certeza que esse nosso Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, e com certeza ele dará em dobro, né, o que você ofertou também para seu colega, seu irmão, alguém que necessitou de você, ok? Então, só terminando a nossa aula, né? Só focando mais uma vez, qual é a função dos provérbios? Então, a gente
já viu, né? Eu já falei que a função deles é transmitir em poucas palavras lições de vida para todos nós. Ok, meus queridos? Então a nossa aula fica por aqui. Foi um texto bem pequeno. E lá na descrição do vídeo irei deixar a atividade para vocês. Tudo bem? Então até a nossa próxima aula.